No ano de 1553, quando São Francisco do Sul erguia-se como a terceira cidade mais antiga do Brasil e a primogênita de Santa Catarina, o mar da Baía da Babitonga lambia as costas com promessas de comércio e perigo. Portos fervilhavam de velas inchadas, trazendo não só sedas e especiarias da Europa, mas também os germes invisíveis que devoravam a carne e as almas. Séculos depois, no coração desse legado portuário, na ponta da costa, no que hoje é o balneário de Capri, erguia-se um mosteiro beneditino, forjado no século XVII por mãos calejadas de missionários jesuítas e indígenas nativos. Pedras brutas, extraídas das encostas rochosas, eram unidas por uma argamassa profana de cal moída de conchas recolhidas nas praias vizinhas, misturada ao óleo viscoso de baleias abatidas nas águas frias do Atlântico Sul. Aquelas paredes grossas, erguidas com suor e orações em latim, deviam ser baluarte contra o paganismo, um refúgio para almas salvas. Mas o destino, como o mar, é volúvel. Febres tropicais ceifaram os monges um a um, seus corpos insepultos apodrecendo sob o sol inclemente. O caminho de acesso, uma trilha estreita serpenteando por matas densas de aroeiras e restingas, tornou-se intransitável, engolido por cipós e sombras. O mosteiro, outrora eco de salmos, transformou-se em abrigo precário para cabreiros errantes, pastores de cabras selvagens que pastavam nas encostas íngremes. Foi assim que o lugar ganhou o nome de Capri, evocando as cabras que baliam como lamentos noturnos, seus chifres arranhando as pedras antigas. O abandono perdurou por décadas, um silêncio pontuado apenas pelo rugido das ondas e pelo canto das gaivotas. Mas o século XIX trouxe o imperador Dom Pedro II, o Magnânimo, cujo reinado via no império uma teia de portos vitais para o café e o ouro. Epidemias graçavam pelas costas. De Cananéia, em São Paulo, a Laguna, em Santa Catarina, a febre amarela devorava marinheiros em porões úmidos. O escorbuto inchava gengivas até o sangue escorrer como lágrimas salgadas. A tuberculose tosseava bacilos nos pulmões exaustos. E pior de todas, a lepra, a ancianice, mal bíblico de 4.000 anos, estigma que marcava a carne com nódulos purulentos. Dedos retorcidos em garras inertes, narizes desabando em crateras de pus. Navios fantasmas, com bandeiras amarelas tremulando como sudários ao vento úmido, aproximavam-se da barra de São Francisco do Sul. "Doença a bordo!" gritavam os vigias das fortalezas, e os capitães de olhos baixos obedeciam a ordem imperial. Ancorar na ponta da costa, desembarcar os infectados nas ruínas do antigo mosteiro. Assim, por volta de meados do século, alguns dizem em 1850, outros no final da década, o lazareto renasceu das cinzas beneditinas. Não como casa de Deus, mas como prisão do inferno. Um centro de quarentena onde o isolamento não era medida, mas sentença. Imagine o primeiro navio, o São Sebastião, atracando em 1852 sob um céu de chumbo que prometia tormenta. Nos porões fétidos, como escravos renegados, vinham os deportados, homens barbudos do Rio de Janeiro, cujas barbas escondiam faces corroídas, mulheres de vilas catarinenses, ventres inchados de gravidezes indesejadas pela praga, crianças magras, olhos vidrados de febre, cujas mães as carregavam em braços já mutilados. Deportados do Rio, onde o Cristo Redentor ainda era sonho, e das praias de Itapema e Balneário Camboriú, onde pescadores outrora cantavam para o mar. O lazareto, rebatizado como Lazareto do Capri, funcionava como uma santa casa de misericórdia improvisada, sob a batuta de voluntários católicos, freiras de hábitos negros, padres de rosários tilintantes, leigos piedosos cujos olhos traíam o terror. Eles chegavam de barco pequeno, remando contra as correntes traiçoeiras do Saco do Limeira, carregando pães mofados, caldos aguados e ungüentos de enxofre que queimavam mais que curavam. Mas misericórdia era eufemismo. As grades de ferro, forjadas em oficinas imperiais, separavam os doentes do mundo exterior como muralhas do abismo.
Nenhum toque familiar, nenhum adeus sussurrado. O mar carcereiro eterno rugia à noite, suas ondas batendo nas pedras como punhos de deuses irados. O sofrimento iniciava no desembarque. Imagine João, pescador de 40 anos de Joinville, fora diagnosticado após uma mancha branca surgir em seu antebraço, sinal do bacilo de Hansen, que se alastra, devagar, como veneno em veias lentas. Arrastado do convés, ele via a família no cais distante, esposa chorando, filhos acenando com lenços sujos. "Volto em quarentena, amor", gritará ele, mas a quarentena era para sempre. Dentro das muralhas, o ar era um miasma. Fedor de feridas abertas, vômito azedo de escorbuto, tosse rouca de tuberculose misturada ao mofo das paredes úmidas. Os leitos eram paletes de palha podre, infestados de pulgas que picavam peles já sensíveis, transformando coceiras em tormentos noturnos. Alimentos chegavam por cordas bambas, lançados do muro alto, mingau de farina rala, peixe salgado que apodrecia no calor, água turva do poço central, contaminada por infiltrações salinas que davam gosto de lágrimas e ferrugem. Os voluntários, corajosos, mas sempre com medo, ministravam tratamentos da época. Sangrias que enfraqueciam mais que purificavam, baforadas de ópio para acalmar dores que rasgavam como garras internas, e orações coletivas onde vozes trêmulas ecoavam: "Libera-nos, Domine". Mas o bacilo não ouvia preces. Ele devorava devagar. Primeiro dormência nos pés, como se o chão engolisse os membros. Depois úlceras que supuravam pus amarelado, atraindo moscas em nuvens zumbidoras. E, finalmente, o colapso. Faces inchadas, olhos bendos por queratite, vozes roucas pedindo água que nunca matava a sede da alma. O isolamento era o verdadeiro demônio. Nenhum leproso saía. Ficavam até o fim, consumidos pelo bacilo que Hansen identificara em 1873, mas que o Império ainda combatia com segregação bíblica. Famílias, em terra firme, recebiam cartas censuradas. Seu ente querido está sob cuidados divinos. Mas o desespero filtrava-se nas noites. Imagine uma mulher, Maria de Florianópolis, de 28 anos, que chegará grávida, infectada por um marido marinheiro. Seus gemidos ecoavam pelas celas coletivas, salas abafadas onde 20 almas se amontoavam em delírio febril. "Meu bebê, ele chuta, mas sinto a praga nele", sussurrava ela para as sombras enquanto contrações falsas a dobravam ao meio. O parto veio prematuro, sob a luz trêmula de velas de sebo, uma criança sem membros inferiores, pele escamosa como a de um peixe morto. Os voluntários, mãos trêmulas sob luvas de corro, batizaram-na às pressas antes de embrulhá-la em panos ensanguentados. Maria, olhos vidrados, estendia braços mutilados para o berço vazio, arranhando o ar com unhas que se desprendiam como folhas secas. "Deixem-me ver o mar uma vez mais", implorava, mas as grades respondiam com o silêncio. Noites inteiras, o lazareto era um coro de agonia. Choros de crianças que nasciam marcadas, berros de homens cujos ossos se dobravam em espasmos nervosos, sussurros de mulheres invocando santos esquecidos. O ar pesava, denso como incenso queimado em rituais profanos, impregnado de um cheiro metálico, sangue coagulado misturado a sal marinho e decomposição prematura. E quando a morte chegava, e chegava impiedosa, em semanas para os fracos, meses para os resilientes, o terror culminava no ritual final. Não havia caixões de madeira de lei nobre, nem sinos tocando para as almas. Corpos leves, esqueléticos, eram envoltos em lençóis ásperos de algodão cru, encharcados de pus e suor. À luz do amanhecer, ou sob o luar prateado que filtrava pelas frestas, voluntários e guardas, homens armados com espingardas enferrujadas para conter rebeliões raras, carregavam-nos em macas improvisadas
até os barcos rangentes no cais da ponta. O trajeto pelo mar era uma procissão macabra. Remos cortando águas negras, gaivotas circundando como corvos bíblicos, o vento uivando promessas de esquecimento. Os destinos eram ilhas próximas, túmulos aquáticos para evitar a contaminação dos sãos. A ilha de Iriri, no saco do Iperoba, um bolsão de manguezais retorcidos, raízes como dedos afogados, recebia a maioria. Valas comuns eram cavadas na areia, sob o sol que escaldava nucas suadas. Corpos empilhados, sem nomes, sem cruzes. Apenas terra úmida caindo sobre faces eternamente jovens. Mãos cruzadas em prece inacabada. Algumas famílias, em São Francisco do Sul, sepultavam bonecos de pano ou fotos desbotadas, chorando por ausências sem túmulos. Enterrados longe, para não voltarem, murmuravam os pescadores, mas o mar sussurrava de volta. Nada fica longe para sempre. Por volta de 1900, com avanços médicos, sulfona em testes, compreensão de que a hanseníase não era tão contagiosa quanto o pavor, o lazareto fechou. Portas rangentes seladas com tábuas, grades enferrujadas devoradas pela ferrugem salina. O lugar foi abandonado, não por decreto, mas por superstição. O medo de que o bacilo pairasse no ar, invisível como os pecados dos vivos. Pescadores de Capri, atraídos por cardumes fartos na baía, ousaram anoitecer nas ruínas. Mas o ar, o ar era o primeiro traidor. Pesado, sufocante, como se respirasse o último fôlego de centenas. Um cheiro persistente, podridão doce de carne antiga, misturada a óleo de baleia rançoso das juntas das pedras. E algo mais, enxofre de ungüentos esquecidos, ou talvez almas em decomposição espiritual. Eles contavam, em voz baixa nas tabernas do centro histórico, de noites onde o vento parava de soprar e os lamentos recomeçavam. Água, meu filho, por quê? Um cabreiro idoso, descendente daqueles pastores de cabras, jurou em 1925 ter visto uma figura à janela quebrada, uma mulher de vestido esfarrapado, pele escamosa brilhando pálida ao luar, estendendo mãos sem dedos, como se pedisse um abraço. Ela me tocou o ombro, gaguejava ele, e senti o frio da lepra nos ossos, como se minha carne derretesse em bolhas quentes. Outros relataram dores de cabeça súbitas, enjoos que dobravam o estômago, tonturas que faziam o chão girar como o barco no temporal. Décadas se arrastaram e o terror evoluiu para além da viva. Em 1950, um grupo de caçadores de tesouros, atraídos por rumores de ouro jesuíta escondido nas ruínas, acampou sobre os pilares de pedra. Ao meio-dia, o sol alto, um grito ecoou, não de pássaro, mas de criança, agudo e desesperado. Eles fugiram, um deles vomitando bile no caminho, jurando ter visto sombras cambaleantes entre as aroeiras, figuras sem faces arrastando correntes invisíveis. Paranormais, décadas depois, visitaram o local com gravadores e termômetros, registrando vozes eletrônicas, sussurrando "Libertem-nos" em português arcaico. Quedas bruscas de temperatura em pontos frios, onde valas imaginárias se estendiam. Moradores de Capri, em entrevistas anônimas nos anos 80, falavam de murmúrios noturnos, de ajuda sem origem, gritos abafados como se vindos de porões selados. E o pior, o toque. Sinto mãos frias na nuca, contava uma idosa em 1995, mãos que apertam como se puxasse para o escuro. O lazareto, dizem os sensitivos, não assontra por maldade. Os espíritos transmitem agonia para espantar os vivos, preservando o isolamento eterno que lhes foi imposto. Hoje, em 2025, as ruínas jazem na Avenida Estados Unidos, a 15 quilômetros do centro de São Francisco do Sul, cidade de 52 mil habitantes, cujas ruas de paralelepípedos ecoam Fundação Portuguesa. Transformadas em ponto turístico pelo projeto Capri Cidade Balneária, com acessos pavimentados, jardins de restinga e placas explicativas,
As pedras antigas atraem curiosos. Turistas posam para selfies entre pilares que outrora uniam óleo de baleia a cal de conchas, rindo de fantasmas bobos. Mas à noite, quando o sol mergulha no horizonte tingindo o mar, o ar pesa de novo. Em 2018, um casal de namorados, explorando com lanternas de celular, fugiu aos berros uma silhueta masculina, encurvada, surgiu na trilha, murmurando: "Por que me deixaram aqui?" Em 2022, um vlogger de TikTok, gravando para 10 mil seguidores, captou um sussurro no áudio: "Volte para sua família, antes que seja tarde." Historiadores, em palestras na Universidade da região de Joinville, chamam o lugar de Documento Cidade, testemunho do isolacionismo imperial. Mas os pescadores, netos daqueles cabreiros, sabem a verdade. É um túmulo aberto, onde o desespero dos segregados não apodreceu. Caminhe lá, Ciosa, ao crepúsculo de setembro, quando o vento do sul traz o cheiro de tempestade. Sinta o ar sufocar sua garganta, como se pulmões fantasmas disputassem o oxigênio. Ouça o mar rir baixinho, ecoando gemidos, porque na ponta da costa, os mortos não descansam em valas da ilha de Iriri. Eles vagam, mãos estendidas, esperando compartilhar o bardo. E se um frio subir pela sua espinha, um toque úmido na pele, não vire. Pode ser alguém sussurrando o seu nome. Ou pior, pode ser o convite para ficar, para sempre isolado, no coro eterno de agonia.